Bom dia a todos que já nos acompanham aqui no programa Quarta Sindical. Este programa que é uma parceria entre a CUT Paraná e o Jornal Brasil de Fato Paraná. Eu sou Ana Carolina Caldas, repórter do Brasil de Fato, e todas as quartas-feiras, às 11h30, estou aqui com o Márcio Killer, discutindo temas em relação à conjuntura nacional, estadual, especialmente os direitos dos trabalhadores. Hoje nós estamos aqui com um modelo diferente de programa, um modelo de entrevista, porque estamos recebendo aqui com muita honra, muita alegria, o nosso convidado especial, Roberto Requião, nosso ex-governador do Paraná e senador, e um dos mais especiais representantes do Paraná e do Brasil também. Obrigada, Requião, por ter aceitado o nosso convite. E para fazer essa entrevista de hoje, estou aqui com o nosso anfitrião, Márcio Killer, presidente da CUT Paraná, que fará a entrevista, junto com o nosso convidado de hoje, o jornalista e editor do Brasil de Fato Paraná, Fred Vasconcelos. Bom dia aos dois, bom dia, Fred, bom dia, Márcio. Bom dia, Ana. Bom dia, Requião, bom dia, Fred, bom dia a todas e todos que nos veem pelos Facebook da CUT Paraná, pelo Facebook do Brasil de Fato e também pelas diversas entidades que fazem o compartilhamento cruzado do Quarta Sindical. É um programa que nós estamos enraizando para discutir cotidianamente as questões do mundo do trabalho e da sociedade. E hoje temos o prazer de ter aqui conosco, né? Vamos conversar, eu, Fred, Carolina, com ele, o ex-senador do Paraná, ex-governador por 3 vezes, Roberto Requião. Então, queria, Requião, te saudar e já deixar uma pergunta para você. Como que é o Requião da pandemia? Como que ele vê os desdobramentos da pandemia e a relação aí com a situação nacional, com a conjuntura? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Fred. Bom dia, Carolina. Nós estamos transmitindo esse programa pelos meus meios também, pelo YouTube, pelo Facebook e as outras plataformas que eu normalmente uso. Eu estou em casa, pessoalmente. Eu estou há 90 dias em isolamento para não me contaminar e não contaminar ninguém. Estou me resguardando em benefício da saúde pública e da minha saúde também. Agora, quanto à crise que nós vivemos, ela vai se desencadear de uma maneira trágica. Nós precisamos entender que de janeiro a março, sem Covid, sem epidemia, sem isso que nós chamamos hoje, Fred, de bolsonavírus, não é o Covid-19, é o bolsonavírus 17, que é o Covid somado com a irracionalidade e as bobagens do presidente da República. De janeiro a março, nós já tínhamos uma queda do produto interno bruto de 1,5% em função das políticas liberais, do massacre dos trabalhadores e do afogamento da indústria brasileira pelo liberalismo do Guedes e do Bolsonaro. Então, nós vamos entrar numa situação muito difícil. Aqui no nosso Paraná, vocês devem ter acompanhado, há uma semana e meia atrás, já assaltaram um caminhão de frangos e quem assaltou foi a população desesperada por não ter o que comer. Nós vamos, eu não tenho dúvida, viver uma situação semelhante àquela anterior aos governos petistas, quando grupos de cidadãos desesperados assaltavam armazéns e plantações para conseguir levar comida para casa. Então, o que eu acho é que é fundamental que a gente faça o que estamos fazendo aqui agora com vocês do Brasil de Fato e da CUT. Nós temos que começar a conversar sobre isso e levantar o nível de consciência popular para que o Brasil forje, produza um plano de desenvolvimento que viabilize a devolução das empresas estratégicas para o povo brasileiro, através de um referendo revogatório. Temos que retomar a Petrobras, a água e tudo mais que nos tomaram e que são indispensáveis para o nosso desenvolvimento econômico e que restabeleça o emprego, os salários e a soberania nacional. Nós precisamos ter um plano
que restaure a esperança do Brasil na perspectiva de crescer, se sustentar as pessoas e as famílias pelo trabalho. A devolução da esperança é fundamental. Então, eu acho que é por aí. E o instrumento que nós temos hoje, com o Covid, com a impossibilidade de sair, de fazer reuniões e tudo mais, é esse, pela internet, não é? Que, na verdade, é um instrumento genial, mas que vocês, como eu, devem ter percebido já que está sendo restrito pelo Facebook, pelo Twitter e tudo mais. Eu, antes desse processo todo, o meu Face atingia algumas vezes 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas. Agora não. E eles ainda propõem a cobrança para aumentar e vão reduzindo no logaritmo deles a nossa possibilidade de alcance. Então, uma das soluções é essa. Por várias plataformas, distribuímos a nossa conversa. Requião, primeiro, bom dia a todos que nos assistem, ao Requião, que é o nosso convidado, a Ana, a Márcio. Eu vou voltar um pouco no tempo. Eu entrevistei você, Requião, acho que 2013, do final de 2013, começo de 2014, para Caros Amigos, que é uma revista que nem existe mais hoje em dia, e que você ia ser candidato a presidente pelo antigo MDB, pelos originais do MDB, para avançar aquilo que os governos petistas tinham feito, de certo, de errado também. E ali a gente conversava sobre uma perspectiva de futuro de Brasil que ninguém podia imaginar que chegou ao que chegou agora, 6, 7 anos depois. A pergunta é bem fácil, Requião. O que deu errado? O que aconteceu nesse tempo? Mais recentemente, o PMDB foi contaminado pelo Bolsonovírus 17. É o partido mais fiel na base das imbecilidades do Guedes no Congresso Nacional. Sim. Eu não diria que é o partido do Bolsonaro, é o partido da extrema-direita. É o partido do liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico que fracassou no mundo, que dificulta a vida da Europa e que pediu asilo no Brasil. E esses descerebrados acabaram aderindo a essa bobajada toda. O PMDB da base talvez exista ainda, mas o PMDB da cúpula só me causa desconforto e tristeza. O que aconteceu é que nós fracassamos. Agora, se você quer uma análise mais dura, e eu digo nós, porque eu apoiei em boa parte os últimos governos do PT, mas eu não apoiei a política econômica do Guedes, anteriormente do Meirelles, do Joaquim Levy e do PT. O PT praticou no Brasil uma social-democracia tupiniquim. É inegável que o Lula tem uma identidade muito grande com o povo trabalhador, que se manifesta com solidariedade e melhorou a vida dos trabalhadores. Salário mínimo ampliado, os trabalhadores passaram a comer 3 vezes por dia, frequentar aviões em viagens nacionais. Melhorou muito a vida, mas ele fez uma aliança com o grande capital financeiro. Então, nós tivemos uma social-democracia preocupada com a vida dos trabalhadores, mas aliada ao grande capital rentista, ao capital vadio, ao capital dos banqueiros, capital que não produz rigorosamente nada. Isto, para mim, foi uma espécie de uma frente ampla, uma aliança que nos levou ao desastre, porque nós não conseguimos retomar o desenvolvimento econômico, que é o que sustenta qualquer governo progressista, com a geração continuada de empregos e de oportunidades. Como é que surgiu no mundo essa social-democracia? Ora, a Rússia, aliada com os Estados Unidos, mas principalmente a Rússia, que fez o combate na Europa, derrota o nazismo hitlerista. E o comunismo se consolida na Rússia, amedrontando os países europeus, que estavam na mão dos rentistas, dos muito ricos, dos banqueiros. E os movimentos sociais, então, começam a pressionar os governos por conquistas para o povo trabalhador, para as minorias raciais, para as mulheres, através da liberação do voto. E o medo da União Soviética faz com que esses governos
continuamente vão cedendo essas pressões, até que o comunismo russo alui. Primeiro, com a glasnost, que era o degelo. Depois, a perestroika. Tudo isso sob o comando, à época do Boris Yeltsin. Não, do Gorbachev. Sob o comando do Gorbachev na época. Daí, o capital financeiro resolve o seguinte: vamos tomar de volta o que era nosso e que nós cedemos com medo da União Soviética. E começaram com a precarização do Estado, dando poderes aos bancos centrais nas mãos do capital financeiro, a precarização do parlamento através de campanhas caríssimas financiadas privadamente, e daí parlamentares eleitos ou executivos eleitos com o financiamento dessa fonte de poder econômico não dizem mais respeito no poder com seu discurso de campanha ou os programas partidários. E se submetem totalmente precarizados aos financiadores de campanha. E o terceiro ponto de apoio para a destruição dos progressos da social-democracia, sem sombra de dúvida, foi a precarização do trabalho. O fim das legislações trabalhistas, dos avanços das minorias ou das maiorias trabalhadoras em relação ao poder do capital. Fim dos sindicatos, corte de subsistência financeira dos sindicatos, fim da aposentadoria pública que garantia a velhice dos trabalhadores no mundo ocidental tomado pela social-democracia. Isso, em determinado momento, vem para o Brasil, através da formulação da tal ponte para o futuro, que cá entre nós foi feita por um sujeito que tinha sido secretário do Tesouro do nosso governo, do Lula. Como é que era o nome dele? Vocês me ajudam a lembrar? Marcos, ou Márcio, é o presidente do IPESP. E esta visão liberal vai tomando conta do processo e a tal frente política, o presidencialismo de coalizão inaugurado pelo nosso governo, só sobra. Para vocês imaginarem o que é uma frente ampla, como querem hoje Fernando Henrique e alguns companheiros nossos de antiga militância, ela fez com que 5 ministros da Dilma pedissem demissão do ministério para voltarem ao Senado, onde eram senadores, e votarem o impeachment da presidente. Essa é a frente ampla. Então, o que nós precisamos é entender que vamos entrar numa crise muito grande, que nós precisamos de um projeto que devolva a esperança, sem sombra de dúvida, ao Brasil, mas tem que ser uma frente nacionalista, democrática e popular, que não integre esses operadores do liberalismo, esses ministros que não são economistas, mas são financistas a serviço do capital vadio, do capital financeiro. E esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito entre outros meios, mas principalmente por este meio que nós estamos usando agora. Discussões políticas na internet. Não importa se estamos atingindo 1.000, 2.000 ou 100.000 pessoas. Nós temos que, com persistência, construir esse processo de elevação da consciência nacional na construção do nosso processo civilizatório que está sendo destruído. Tá certo. Eu queria que você aprofundasse um pouco essa questão para nós sobre... na época que nós vivemos de coronavírus, essa pandemia que a gente vive, traz para a gente uma discussão filosófica, inclusive, de concepção de Estado. Né? Que Estado a gente quer? O Estado mínimo que estava se desenhando, a política de Estado mínimo dessa filosofia de extrema-direita, que afasta o Estado de tudo, ou uma política de Estado presente, não Estado em tudo, mas um Estado presente, gerador de políticas públicas e assim por diante. Acho que muitos ideólogos dessa teoria de Estado mínimo estão voltando atrás. Por exemplo, o Kassab falou, esqueça esse negócio de privatizar a saúde, o que está salvando a lavoura é o SUS. Então, queria que você pudesse, nessa linha que você já fez do ponto de vista histórico aí, e filosófico, falasse um pouco sobre essa questão do Estado nos dias de hoje. Como que faz essa disputa de hegemonia? Vamos dar uma olhada no que aconteceu no mundo nas últimas décadas. Depois da Primeira Grande Guerra, a Alemanha estava falida. O Tratado de Versalhes obrigava a Alemanha a pagar como dívida de guerra
70%, 80% do que gerava. Não tinha nenhuma condição de evoluir, estava simplesmente liquidada numa recessão absoluta. Como é que a Alemanha saiu disso? Assumiu a condução da economia um liberal, que chamava-se Horace Greeley Hjalmar Schacht. Esse cara, no dia que assumiu, deixou de ser liberal e passou a ser alemão. Primeira coisa que ele fez: a Alemanha só compra no mundo de países que dela comprarem. Escambo. Ela escapou do domínio do dólar e passou a trocar mercadoria por mercadoria. E montou um programa de reestruturação da infraestrutura suportado por uma aliança entre as grandes empresas, principalmente do setor metal mecânico, e o Estado. E criou uma moeda não moeda que era o MEF. Da noite para o dia, o governo alemão, na mão do Schacht, no comando da economia, estabeleceu que o lucro do giro da dívida pública era levado para baixo. Mais ou menos é uma taxa Selic do Brasil, da época. E os donos do dinheiro da Alemanha disseram: mas, meu Deus, nós vamos ser reduzidos a zero. Não há conversibilidade no marco alemão, nós não podemos investir lá fora. O que é que nós fazemos? Daí eles disseram: não, nós temos uma parceria de reconstrução da Alemanha, sob o comando do Estado, projeto associado a grandes empresas. E se vocês investirem o dinheiro nessas empresas que reconstruirão a infraestrutura da Alemanha, vocês terão uma garantia de 4,5% de juros ao ano. Essa letra, moeda não moeda, chamava-se MEF. E a economia da Alemanha entrou nisso. E em 6 meses acabaram com o desemprego. Nos Estados Unidos, foi mais ou menos a mesma coisa, com algumas diferenças. Foi o New Deal, o novo pacto. Nos Estados Unidos, inspirado nas ideias do Schacht e com a mediação do Keynes, John Maynard Keynes, o presidente era o Roosevelt, e passou a investir pesadamente dinheiro público do Estado em infraestrutura e modernização de portos, hidrelétricas, canais de comunicação, viabilizando o transporte fluvial, coisas desta natureza. Até que, em um momento, um empresário norte-americano chamado Henry Ford associa ideias do economista Taylor a uma linha de montagem. O que o Taylor dizia? O Taylor dizia o seguinte: você aumenta a produtividade de uma fábrica ou do pessoal da fábrica, não aumentando a carga horária deles. Você aumenta a produtividade especializando o trabalhador. Ele pega essa ideia e começa a construir o famoso Fordinho modelo T. Um grupo de operários era especializado em fundir o bloco, outro em fundir a caixa, outro em montar o bloco, a caixa. E com essa especialização, eles conseguiram produzir um carro com preço baixo e grande qualidade para a época. Impressionado com isso, o comércio americano e a indústria, que estavam em recessão, mas eram complexas, como estamos nós em recessão hoje, mas o Brasil tem uma indústria complexa, muita expertise espalhada pelo país. Passou a copiar a linha de montagem. O Roosevelt ficou encantado com aquilo. Os Estados Unidos estavam em recessão, o desemprego era uma brutalidade. E ele resolve, então, condecorar o Henry Ford com o título mais alto que os Estados Unidos já tinha dado a um empresário. Surpreende-se com a recusa do Ford. Não aceito. E o Roosevelt perguntou: não aceita por quê? Porque se todos nós introduzirmos a linha de montagem taylorista ou tayloriana, fordiana, na produção industrial, nunca mais os Estados Unidos vai sair da crise de desenvolvimento. E o Roosevelt pergunta por quê? E ele explica: porque nós vamos aumentar a produção e não teremos para quem vender porque não tem mercado. E isso vai levar os Estados Unidos à falência definitiva. Meu Deus, diz o Roosevelt, que faço então? E o Ford dá o primeiro conselho que inaugurou o New Deal, o novo pacto. Presidente, você diminui a carga horária dos trabalhadores por lei e aumenta por lei o salário. Diminuindo a carga horária, você vai pôr mais trabalhadores no mercado de trabalho. E com salário decente, você vai multiplicar o poder de compra do povo norte-americano.
Este foi o começo do New Deal. Agora, aqui no Brasil, o que fazem? Diminui o salário e aumenta a carga horária dos trabalhadores. Nós estamos num caminho completamente errado, que é o caminho do liberalismo. O Estado tem que investir pesadamente. As empresas públicas têm que ser retomadas. O Brasil tem que ter o controle do petróleo, o controle da água, senão não vai haver desenvolvimento de espécie alguma. Mais tarde, agora nessa crise de 2008, 2009, que eu enfrentei aqui no Paraná, com redução de impostos e medidas de congelamento de água e de luz para a população e para as empresas, o Obama enfrentou o problema da falência e da corrupção na General Motors, parecida com o que houve na Petrobras no Brasil. O que fez o Obama? Mobilizou o sistema judiciário, botou na cadeia os corruptos e estatizou a General Motors para que os Estados Unidos não perdessem os empregos e os trabalhadores não entrassem no desespero por falta de sustentação para a vida das suas famílias. Completamente diferente do que nós fazemos aqui. Nós precisamos de um governo nacionalista, popular e democrático. Mas, no momento, nós precisamos de um projeto de desenvolvimento econômico, de referendo revogatório da doação dessas empresas, que foram praticamente roubadas pelos capitais internacionais. E quem compra de quem não pode vender é receptador de mercadoria roubada. Nós temos que invalidar as vendas da Petrobras e de outras estatais sem indenizar ninguém, porque eles são receptadores de mercadoria roubada. E reiniciar o desenvolvimento com pesados investimentos estatais. Eu não vou dizer para vocês, porque eu não sou cínico, que nós não precisávamos de algumas mudanças na Previdência. Vocês vejam, por exemplo, a Previdência dos militares. É um buraco sem fundo, não há contribuição, mas há pagamento. A Previdência e os salários dos juízes, dos promotores e dos parlamentares. Aliás, faço um parêntese aqui. Na última eleição, eu fui fulminado com fake news e denúncias que eu estava aposentado recebendo R$450 mil por mês. Minha gente, eu nunca me preocupei com isso. Por um período, recebi uma verba de manutenção, de publicidade, sei lá do que eles davam a ex-governadores. Mas isso acabou. E eu hoje vivo com R$2.700 por mês do INSS. Mas isso ajudou a criar uma imagem dos políticos desonestos e aproveitadores e me tirou do Senado da República. Então, minha gente, nós precisamos de um projeto modesto, desenvolvimentista, democrático. Mas ele tem que ser sustentável. Ele não pode ser ambicioso demais num primeiro momento, porque nós não conseguiríamos sustentá-lo mais tarde. E não pode ser um projeto extremo de covardia como uma frente ampla que traz de volta os bandidos que nos deixaram nessa situação, reintroduzindo com indulgência plenária Fernando Henrique, Rodrigo Maia e essa gente toda como Temer e tudo mais, que nos colocaram na situação que nós estamos. Então, o caminho tem que ser esse. Investimentos públicos são rigorosamente indispensáveis, porque numa crise recessiva, capital algum vai investir se não tem quem compre os seus produtos, os seus serviços e as suas mercadorias. É só o Estado que investe na infraestrutura, possibilitando a retomada do desenvolvimento, a circulação de dinheiro, sem ter a preocupação do lucro. Por isso, nós não podemos ter companhia de água privada, não podemos ter eletricidade privada, não podemos ter a estrutura básica de comunicação e de satélite privada. Nós temos um caminho. É preciso que a gente entenda o caminho e que a estrutura política séria formule a proposta e não ceda ao canto da sereia do liberalismo econômico e da frente ampla. Frente ampla é o sinônimo da patifaria. Fred? Requião, eu queria voltar a falar um pouco mais dessa questão econômica com você. Você cita muito bem o New Deal, que é o que os Estados Unidos fizeram para sair da maior crise econômica que eles tinham tido até 2008, que foi a crise de 29. E a principal coisa que o governo dos Estados Unidos fez foi fazer obras, dar renda para a população. Aqui no Brasil, a gente vê exatamente o contrário nos últimos 5, 6 anos, desde o Temer, na realidade, né?
que você gosta tanto, seu companheiro de MDB, PMDB. A primeira coisa, Requião, foi uma reforma trabalhista, que basicamente tirou as pessoas da formalidade e está mandando cada vez mais gente para a informalidade. Depois veio uma reforma da Previdência, que tirou renda de boa parte da população. Claro que todos os desvios que você fala que existem mesmo, só que não foi nisso que foi mexido, foi tirado de quem já recebia pouco, né? E agora vem uma MP que, durante a pandemia, a forma de combater a pandemia é mandar os trabalhadores embora, ou seja, as empresas têm facilidades para mandar as pessoas embora e sem renda, né? E aí fica com esses R$600 por mês que eles não querem nem isso fazer. Que caminho? Aonde a gente vai parar com isso, Requião? Não, vamos parar na crise. Na crise. A crise econômica do Guedes, do liberalismo econômico, foi acelerada pelo Bolsovírus 17. O coronavírus, o Covid-19, é uma espécie de um acelerador de crise. A crise era inevitável para o liberalismo econômico. E nós vamos indo para o caos. E nesse caos nós temos que levantar o nível de consciência popular e nos organizarmos com o projeto de retomada do desenvolvimento. Esse pessoal da Frente Ampla quer tirar o Bolsonaro, não o Guedes. Eles não gostam do Bolsonaro, que o Bolsonaro diz asneiras, o Bolsonaro se veste mal, não sabe escolher o copo de vinho certo para o vinho branco e para o vinho tinto. Eles querem se afastar desse animador de picadeiro, mas não querem desmontar o circo montado pelo Meirelles, pelo capital macroeconômico internacional e pelos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. É por aí a coisa. Agora, veja bem, eu nunca gostei da política do MDB e do... É claro que você disse isso ironicamente. Vou fazer outra ironia com você. O que o Meirelles fazia no nosso governo com o PT era a mesma coisa, de uma forma mais lenta. Não há uma diferença entre Meirelles, Joaquim Levy, Guedes e tudo mais. Só de velocidade. Nós estávamos também num caminho errado. Nós fomos, no Brasil, com o chamado lulopetismo, para uma social-democracia tupiniquim, melhorando a vida do povo, mas não mexendo na estrutura do circo, no domínio absoluto do capital financeiro. Na campanha presidencial, o Haddad vai ao Tribunal Eleitoral Superior, TSE, e muda o programa de governo do PT, dizendo que ele era a favor do Banco Central independente. Independente do Brasil, independente do povo brasileiro, independente da vida do povo e a favor do capital financeiro. Então, esses erros já vinham de longe. Agora, aos nossos erros nós temos que chamar de experiência. O período foi proveitoso para a população, que conseguiu, com políticas compensatórias do Lula, crescer. Mas políticas compensatórias são favores que os muito ricos dão na esperança de, depois de terem roubado o mundo, ganharem o reino dos céus. Nós precisamos da valorização definitiva do trabalho. Só o trabalho produz riqueza e bem econômico. Quando eu era candidato a prefeito de Curitiba, eu lembro que nos discursos que eu fazia, bem mais jovem, hoje eu tenho quase 80 anos, na periferia eu dizia o seguinte: imagine, companheiros, um tronco partido por um raio rojado na beira de uma estrada. É apenas um tronco, não tem valor algum. Até que o homem se debruce sobre ele e, com a sua inteligência e o seu trabalho, o transforme num bem econômico, numa mesa, numa cadeira, numa tábua de lavar roupa. Só o trabalho e a inteligência do homem produz riqueza. Então, não é possível que o capital, que é a mais-valia do capital acumulado com o trabalho dos outros, seja mais importante que o trabalhador, a sua felicidade e o produto do seu esforço. Isto é bíblico. A Bíblia já dizia: não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon é uma palavra em hebraico que significa dinheiro. Não é nem outro Deus e nem outro diabo. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir ao povo e a dinheiro. E o dinheiro comandou esse período todo nessa social-democracia tupiniquim. Eu lembro do Lula dizendo em reuniões organizadas pela Carta Capital
precisava o Brasil ter um presidente socialista para os bancos ganharem tanto dinheiro. Não enfrentamos esse problema. Agora temos que corrigir os nossos erros, louvar os acertos que fizemos e montar na prática uma política diferente. E eu acho que isso, de certa forma, não está acontecendo. É preciso que aconteça. Senão passamos a ter de novo esta aliança social-democrata tupiniquim que distribui caridade para os muito pobres com políticas compensatórias, mas subordina o país aos interesses do capital financeiro, aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos e de países econômica e militarmente mais desenvolvidos do que o nosso. Não é por aí. Nós temos que começar a refletir, discutir e tirar lições desse processo. Obrigada, Requião. A gente está aí já aos 30 minutos de uma ótima conversa, com uma ótima audiência. Eu vou ler aqui alguns comentários que os nossos companheiros já enviaram aqui para a nossa página. Simone Poli fala: Requião, pela sua história política, você não se sente corresponsável na construção dessa frente ampla? E o que você acha do movimento Somos 70%? Não seria hora de se unir com todos que são contra o fascismo? A Ivete Caribé, da Rocha, diz: Requião é um arquivo de informações, fala direta e compreensível para todos. César Caldas: aqui falar em Keynes é crime, dá arrepios no entreguista Paulo Guedes. Até um ícone do capitalismo global, como Henry Ford, reconheceu a importância do Estado como fomentador do incremento do desenvolvimento econômico. Existem outros comentários, eu já vou iniciar esse segundo bloco da nossa entrevista, aí se o Requião quiser responder essas perguntas que foram feitas pelos nossos companheiros, e reforçar aqui a importância da participação do Requião nessa parceria da CUT Paraná e Jornal Brasil de Fato, Jornal Brasil de Fato que integra o que nós chamamos de jornalismo alternativo à grande mídia, que é construído coletivamente com muita garra. Então é muito importante a tua presença aqui, Requião. Eu vou passar a palavra para o Márcio Killer, para a gente continuar essa conversa, e aí, Requião, se você quiser responder essas perguntas que foram feitas pelos internautas, também fica à vontade. Márcio. Está sem som. Márcio está sem som. Alô, o Lucas que controla o som aqui. Os internautas colaboram, né, com grande ajuda aí nesse debate. Reforçar que, além das redes que o Requião já falou que também estão transmitindo, né, seu Twitter, seu Facebook, suas redes sociais, o Quarta Sindical é transmitido pelo site da CUT Paraná e pelo site do Brasil de Fato Paraná. Então, nos ajudem a consolidar esse programa, que toda quarta-feira traz temas importantes no trabalho. Requião, nós, e você citou um pouco isso, a questão do Banco Central Independente, a gente vê, nos Estados Unidos, por exemplo, se vai ganhar um democrata ou um republicano, é um detalhe importante, mas um detalhe, porque, em tese, não fará muita diferença, porque, justamente, o Banco Federal Reserve é um banco independente. Independente do que quem esteja lá, ele tem autonomia para atuar. Você acha que é nessa linha que eles buscam construir um Banco Central independente? E a outra questão, e aí depois dos comentários dos companheiros, que eu acho que é importante, não sei, Fred, se eu estou sendo deselegante e roubando tua pergunta, mas a gente tem acompanhado o dia a dia aí, né, das notícias, e o Bolsonaro agora positivou, né? Lá atrás, quando todo mundo positivava, ele negativava. Agora ele positivou e ninguém que está do lado dele está positivo, está negativo. Queria que você também desse uma falada sobre isso. Vamos lá, minha gente. O que eu acho é o seguinte. Primeiro, não estou cobrando autocrítica do que nós fizemos no passado. A prática é o critério da verdade. Ao invés de autocrítica, eu prefiro posições efetivas, uma ação transformadora, a partir de agora, todo dia, e o abandono de erros. Mas parece que há uma tendência a continuar com os erros, né? Continuar com essa associação. 70% da população é contra o Bolsonaro. Eu acho bacana. Eu assino embaixo de qualquer manifestação pelo impeachment do Bolsonaro. Mas nós precisamos entender que o pessoal que está promovendo isso de cima para baixo, a exemplo daquele Steve Bannon nos Estados Unidos, ele está tentando fazer a absolvição da canalha toda que nos levou a isso. O Bolsonaro
é um oportunista. Quando o Fernando Henrique vendeu a Vale, o Bolsonaro se insurgiu. Entreguista, bandido, tem que morrer. Propôs o assassinato do presidente da República, mas agora ele está vendendo o Brasil. Nós estamos na mão do capital financeiro, o foco é esse. O foco é a mamão, o capital vadio. O capital que domina o país e não produz nada. Vive da sua própria rolagem, fundamentalmente em relação à dívida pública. E este capital está dominando esse processo. O Banco Central americano, Márcio, que você disse que é privado, é realmente privado, mas ele, por lei, tem a obrigação de cuidar da moeda e do emprego. Você sabe que o Lindbergh Faria, no Senado, na época que nós estávamos juntos lá, propôs esta mudança do Banco Central, que ele tinha que cuidar da moeda e do emprego? E nós perdemos no plenário, eles mandam nos parlamentares, não conseguimos maioria para fazer isso. E, posteriormente, veio na campanha eleitoral a mudança da tese do candidato a presidente nosso, de que nós devíamos admitir o Banco Central independente. Não é por aí. E eu não estou chamando o personagem de nada além do que da visão que ele tem pela formação uspiana, daquele Instituto Liberal lá, do Marcos Lisboa, um troço assim, que foi quem escreveu A Ponte para o Futuro e foi o secretário de Tesouro do nosso governo. Nós temos que começar a entender esse processo. Eu acho, por exemplo, que o Lula já entendeu. Tem tomado posições diferenciadas a respeito disso tudo. Tem se recusado a assinar manifestos que incluem toda esta canalha política, esses operadores do capitalismo financeiro, juntos, absolvidos, como se fossem os novos heróis da pátria. Querem tirar o Bolsonaro, mas apoiam de olhos fechados o Guedes. O Rodrigo Maia é a nossa nova maravilha. Grande Rodrigo Maia, louva-se aqui, louva-se ali. Daí o Rodrigo Maia bota para votar a carteira verde e amarela. Sabe que não estou entendendo o que está acontecendo? Então, tem que haver uma mudança nesse sentido. E eu acho que o sujeito que provavelmente no passado, provavelmente tenha simulado a facada, pode estar simulando agora também a história da Covid-19, da contaminação, porque o que eles querem é combater o Covid, acelerando a contaminação. Eles não têm a menor preocupação com quem está morrendo. Eles querem salvar o domínio do capitalismo financeiro. E se morrer, vai ser efeito colateral se eles conseguirem salvar o regime, o domínio dos banqueiros, dos muito ricos. É por aí. A guerra deles é contra o Covid-19, mas não leva em consideração o povo brasileiro, que é um efeito colateral que eles desprezam e gostariam que fosse acometido como uma verdadeira chuva, molhando todo, morrendo em quantidades incríveis de um momento para o outro. Fred? Requião, vamos voltar um pouco aqui para a planície. Vamos falar daqui onde estamos, do Paraná e de Curitiba. Quem quer ser universal, canta a sua aldeia. Sim, o Tejo pode ser mais bonito, mas o rio da minha aldeia é o da minha aldeia, né? Aqui a gente tem um governo que é totalmente aliado ao Bolsonaro, que é o governo Ratinho Júnior, que sempre me parece saber você disse, me perdoa, governo Ratinho Júnior? Isso não existe. Eu tenho que usar os títulos oficiais, desculpe. Mas, então, a impressão que me passa do Ratinho é que ele sabe usar as taças, como você disse, para o vinho, mas acaba fazendo exatamente a mesma coisa aqui. E analisando concretamente em relação ao Covid, eles fazem uma maluquice, que é abrir tudo, inclusive shopping center, quando a infecção estava crescendo aqui, e agora que, como todos sabiam, ia dar problema, para não usar uma palavra pior, né, começada com M, todos sabiam que ia dar problema, agora fecham tudo e fazem cara de paisagem como se não fosse consequência da falta de atitude ou da atitude que eles tomaram. O que você está achando dessa postura do governador nessa crise do Covid? Falta de postura absoluta. Despreparo completo. Despreparo completo. Eu não vou fazer uma crítica, dizer que ele é corrupto ou não é corrupto. Ele não sabe o que está fazendo no governo. Nós estamos sem governo. Deviam ter fechado no começo para evitar
a propagação, baixar a curva para os doentes poderem ser atendidos nas UTIs, nos respiradores e nos leitos hospitalares, que eram poucos. Mas eles abriram. Daí o dono de uma boate de Curitiba faz uma manifestação na frente do hospital, o Greca abre alguma coisa, o Ratinho abre outra coisa. E o Ratinho fecha a igreja, mas abre o shopping center. E abre shopping center, de repente abre o shopping center 5 horas por dia. Quer dizer que o Covid está autorizado a trabalhar só depois do momento que o Ratinho define o fechamento. É uma coisa irracional, é uma coisa burra, é uma coisa feita por ignorantes, sem nenhuma base científica. Nós estamos sem governo. Fundamental é isso. Não estavam preparados para isso. Não tinham condição de governar. Foram naquela onda que todo político era corrupto, montada pelos interesses do capital financeiro. E eu não estou dizendo a você que não tinha corrupção, não. Tinha e pesada. Mas não era do PT, era do PT também. E de todos os outros partidos. E se você olhar estatisticamente, era menos do PT, do PMDB, do meu partido, que está aí apoiando o Bolsonaro, apoiando o Guedes. Porque do Bolsonaro eles estão quando conseguirem alguns favores nesse presidencialismo de coalizão, que é uma frente ampla. É uma frente ampla que tira o sentido do planejamento do Brasil e do interesse público e passa a ser pressionado por parlamentares eleitos por grupos econômicos e atuando exclusivamente a favor dos seus grupos, esquecendo o país, sem nenhuma solidariedade com o povo. Agora, no Paraná, nós estamos sem governo. Esse é o mais terrível. Olha, eu fui governador e a Carolina Catani fez esse livreto aqui da época. São 340 programas de governo. Trator solidário, congelamento de água, de energia elétrica, fundo de aval, 340 programas. Qual é o programa do Ratinho ou do Bolsonaro? A única ação do Bolsonaro foi dizer que está com o Bolsovírus 17. Mas eu tenho a impressão que o Bolsovírus 17 é uma simulação do Covid-19. Requião, eu queria aproveitar que você entrou nessa questão aqui, a pertinente pergunta do Fred, para dizer o seguinte: nós, das centrais sindicais, temos feito um esforço hercúleo para poder ajudar na saída da crise, apresentar alternativas, construir protocolos de proteção à vida e à saúde e aos direitos dos trabalhadores. Mas o governo Ratinho, que nos prometeu, inclusive em audiência pública, que iria incluir os trabalhadores nos comitês de crise, porque nós achamos que esse momento, a que pese a luta ideológica, a concepção de Estado que temos, é o momento de a gente trabalhar junto e propor alternativa e fazer com que as consequências do coronavírus sejam menores para as trabalhadoras e trabalhadores. Então, a gente tem insistido ainda na criação de um comitê de crise para que a gente, os trabalhadores dos diversos ramos de atividade que têm diagnóstico de como que está a doença, como que está o alastramento do vírus, possam contribuir com esse debate. Mas o governo Ratinho opta por atender, como você disse, aos empresários, aos grandes contribuidores de campanha, ao que fazer o diálogo aberto com todo mundo, porque é uma responsabilidade de todo mundo. Se você tivesse no governo do Estado hoje, qual seria a sua postura de tratamento com relação ao Covid? Veja bem, o governo Ratinho e o governo Beto Richa, que, aliás, está na cadeia já, né? Já esteve na cadeia, está em tornozeleira, eles inventaram o Paraná competitivo. O que era o Paraná competitivo? Dar vantagens às empresas que se instalassem no Paraná, algumas delas. As multinacionais, por exemplo, com diminuição de impostos, isenções de impostos. E, nesse jogo, eles queriam pagar menos também para os trabalhadores, para os muito ricos ganharem mais. O governo Ratinho não está preocupado com o trabalhador. O governo Ratinho é produto do interesse e do investimento do capital financeiro para dominar o Estado do Paraná. Nós estamos dominados pelo poder econômico no Estado do Paraná. Eu teria feito, no começo, uma paralisação geral, 15, 20 dias. Baixava essa curva, diminuía o contágio, e daí, com testes, ia verificando aonde há a maior incidência do coronavírus. Num município que não tenha ninguém com coronavírus, não tem cabimento
você proibir todo mundo de trabalhar, o comércio de funcionar. Então, isso tinha que ser precedido por este bloqueio de tudo, o tal do lockdown, fechamento de tudo. Isso, se tivesse sido feito lá atrás, já estava resolvido esse problema, já estava saindo desse processo com controle absoluto, como estão saindo alguns países no mundo, a Finlândia, por exemplo. Mas não há interesse. Eles são pressionados por isso e por aquilo. Daí, como eu disse a você, o dono de 3 boates faz uma manifestação, o cara quer dizer, ai, meu Deus, que horror, vamos abrir então, deixa morrer o pessoal, eles querem ganhar dinheiro. São patrões que querem fazer os seus estabelecimentos funcionarem, contaminando os seus empregados e os seus clientes, enquanto eles ficam em casa contabilizando o lucro que podem ter nesse processo. Jogo sério, com base científica. Agora, propõe por aí. Eu estava dizendo para vocês, antes de começar nossa conversa no ar. Paula Barge me contou agora que a mãe dele tem uma empregada. E, de repente, ela descobriu que a empregada da mãe dele, empregada de salário mínimo, comprou da sua igreja uma garrafa de água consagrada. R$500 à vista, por 5 prestações de 120 para fugir do coronavírus. Como é que esse pastor não está na cadeia? Como é que é possível isso? O Malafaia com água consagrada. O R.R. Soares com água consagrada. O Valdemiro com feijão com inscrição. Com a água consagrada, o feijão e uma dose de cloroquina, eles fazem uma feijoada e dizem que vai curar o coronavírus e convidam o povo a sair à rua se contaminando. Eles não respeitam a saúde, eles não respeitam o trabalhador. São bandidos, escravos de Mamon, submissos ao poder do dinheiro. Este é o problema básico. E esta frente de 70% é de insatisfação com tudo isso. Agora, ela não pode ser dominada. Esta frente elegeu o Lula lá atrás, elegeu o Collor, elegeu o Fernando Henrique, a frente da insatisfação. Mas se ela não for apoiada por uma proposta séria que resgate a esperança e que dê a possibilidade do sujeito sair da situação dura que está pelo trabalho remunerado e respeitado, nós vamos de novo para uma crise de desesperança. E voltamos o quê? Para uma ditadura. Ou de esquerda ou de direita, mas sempre momentânea, porque sem sustentabilidade. Aqui, ó, a gente já está chegando nos finalmente, e antes de encerrar e passar para o Fred fazer a última pergunta, eu gostaria que você comentasse 2 perguntas de internautas. A primeira, Leandro Júnior, gostaria que o senador comentasse sobre a forma como os estudantes estão recebendo aula no regime EAD no Paraná. E aí já vou emendar com a segunda pergunta. Professor, concorda, de César Caldas, concorda que quando ganharmos a eleição presidencial em 2022, é fundamental fazer a auditoria cidadã da dívida interna como primeira medida governamental? Se você puder responder, Riquel. Vamos à resposta da verdade. Estou me lembrando do Fred Vasconcelos, naquela entrevista que ele se referiu, dos amigos. Mas ele tinha mais cabelo, ele não tinha uma testa desse tamanho. Veja bem, nós votamos no Congresso Nacional a auditoria da dívida. O Senado votou. A Câmara votou. Você sabe por que não foi feita a auditoria? Tem ideia? Porque a Dilma vetou. É a frente ampla. O acordo do grande capital e favores compensatórios para a população trabalhadora e mais pobre. Tem que ser feita a auditoria da dívida, sim. Não é possível que a gente continue pagando esse absurdo. Juros absurdos, dizem, diminuiu o juro. Não diminuiu o juro. O juro, a taxa Selic, é composta do custo do empréstimo do dinheiro, mais o processo inflacionário. O Brasil parou, então o processo inflacionário acabou. E nós estamos com juros mais ou menos semelhantes ao que existia na época da Dilma. É uma ilusão dizer que o juro desapareceu. Agora, pega um cheque especial, um cartão de crédito, 300%, 400%. Não é possível. No Paraguai, por lei, o juro máximo do cartão de crédito é 30%. Mas daí aparece um
um político como Álvaro Dias, que coloca uma proposta, vamos estabelecer que o juro não pode ser mais de 30% ao ano. É verdade isso? É bom isso? Seria bom. Mas é uma jogada malandra do Álvaro. Ele sabe que não vai passar, ele quer fazer uma média para a melhoria da sua imagem. E esse mesmo Álvaro, junto com o Arnes e o Oriovisto, votaram a favor da privatização da água no Brasil, transformando a água em mercadoria. É uma coisa simplesmente alucinante. Então, é todo mundo jogando publicitariamente para a melhoria da sua própria imagem, enganando a população. É por aí que eu acho que tem que ser. Denúncia clara, proposta objetiva. A outra pergunta, para a gente privilegiar aí o nosso internauta, não sei se você tem acompanhado a questão da EAD aqui no governo do Estado, a relação das aulas com professores e alunos, professores se desgastando, alunos não conseguindo acessar os dispositivos de milhões que o Ratinho Júnior acabou gastando. Minha filha, Carolina, eu só consegui tirar o Brasil lá o Paraná da 27ª posição em qualidade de ensino, numa associação que foi dura no começo, muita gente não entendia, mas depois os professores entraram junto com o governo, nós fomos para o primeiro lugar em qualidade no Brasil. O que, na minha opinião, também não é uma coisa fantástica. Primeiro lugar no Brasil significa que estavam melhores que os outros, não significa que nós estávamos como deveríamos estar. Mas nós fizemos isso junto com os professores. E eu consegui ligar a internet de banda larga a todas as escolas do Paraná, porque a Copel era dona da Copel Telecom, que era pública, a nossa rede de cabos de internet. O Ratinho está pondo à venda isso, está dizendo que quer vender. Então não é verdade que ele queira melhorar. E esse troço está mal feito. Uma família, às vezes, tem um telefone e 4 crianças que não podem estudar simultaneamente no sinal do telefone. O sinal não chega a lugares interiores do Paraná remotos. Então, do ponto de vista técnico, é bacana o ensino à distância nesse momento, mas foi mal feito e não é a intenção do governo. É mais uma jogada tipo Álvaro Dias para fingir que estão fazendo alguma coisa. O governo que quer vender a Copel Telecom, como é que pode estar interessado em fazer ensino à distância? Através do quê? De uma empresa privada gastando milhões de reais pelo cabeamento, pelo aluguel do cabeamento, que já está feito, que é público. Não é sério isso. Não atinge todo mundo. Os meus 2 netos estão tendo aula, mas eles estão com o pai e a mãe do lado, computadores suficientes, de boa qualidade. Eu, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui com um iPad Pro profissional, de muito boa qualidade. A imagem aqui está excepcional. O Márcio, apesar da barba do bigode, está bonito na tela. Então, nós estamos com equipamento que não está disponível para o povo pobre do interior do Paraná. Esse troço é tapiação. O que nós temos é... No entanto, eu não estou pedindo para parar, mas já alugaram cabeamento da rede de televisão A, B ou C, quando nós temos na Copel. Você lembra que eu tinha uma televisão chamada Paulo Freire, que colocava os conteúdos da educação no Paraná inteiro? Eles acabaram com isso. Este cara, que é secretário de Educação do Paraná, já disse que ele queria extinguir o Ministério da Educação e privatizar tudo. Ele tem merda na cabeça. Não é outra coisa. Eu sempre tenho o meu momento Ciro Gomes, né? Se eu não disser um palavrão ao longo de uma live, eu não fico contente. Mas é isso. Requião, primeiro pedindo desculpas, porque acabou a luz aqui em casa, você falando de Copel, falando de privatização, acabou a luz aqui em casa e eu tive que entrar no celular. E se eu cair de novo é que eu estou com pouca bateria. Tá? Então, aproveitando, é óbvio que quando eu falei do Temer, aquela hora era ironia, quando você fala do meu cabelo agora não é ironia, realmente eu perdi muito cabelo desde essa época, mas eu vou usar outra ironia, que é falar de um grande amigo seu, que é o atual prefeito de Curitiba. Então, eu queria que você falasse, para a gente não esquecer da figura,
das medidas também que a Prefeitura de Curitiba está tomando, né, que não me parecem muito efetivas neste momento. E aí, aproveitando uma pergunta que a gente deixou para o último para te fazer, pensando neste prefeito, nessa prefeitura, nessa atual administração municipal do Greca, você vai ser candidato a prefeito este ano? Eu perdi a eleição para o Senado em Curitiba de uma forma vergonhosa. Eu fiz 150 mil votos. O Arnes, que é uma zero esquerda, fez 240. E o Oriovisto, que estava morando na Alemanha, casado com uma alemã, fez 540. O Bolsonaro fez 75%. Agora, ao lado disso, eu saí da presidência do Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu estou sintonizado em macroeconomia, na geopolítica do mundo. Eu acho que Curitiba precisa de um prefeito capaz. Para acabar com essa história, não, eu vou votar num não político. Agora, o Rafael tem qualidades e tem defeitos como todo mundo. Eu sou gramsciano, Fred. O Gramsci dizia o seguinte, que a canalice absoluta é uma figura de literatura. Todo mundo tem qualidades e defeitos e circunstâncias na vida. O Greca trabalhou comigo no Senado, no meu gabinete. O Greca sabe o que é a prefeitura. Ele é engenheiro e trabalhou no Instituto de Planejamento de Curitiba. Ele sabe o que é mobilidade urbana, ele sabe alguma coisa de saúde, de educação. O que o Greca não tem é essa identidade com a população mais pobre, a preocupação do emprego. Ele tem uma visão estética da cidade. Ele é frio em relação aos direitos e às necessidades da população trabalhadora. Mas tem alguma noção do que está fazendo, embora esteja fazendo para poucos. É o centro da cidade. Ele é quase que se julga assim, um arquiteto aperfeiçoando a modelagem do centro de Curitiba. Mas, de repente, nós temos candidatos que não têm a menor ideia do que é uma prefeitura, que é uma máquina de morar, que tem problema de saúde, de educação, de mobilidade, de tudo. Nós estamos muito mal servidos. Mas eu não sou candidato a prefeito, não. Ainda mais nessa circunstância. Eu estou fazendo política 24 horas por dia, como estou fazendo com vocês aqui agora, dizendo com franqueza o que eu penso, sem pensar eleitoralmente em nada. Mas eu gostaria de apoiar um candidato de verdade para a Prefeitura de Curitiba. Mas parece que está todo mundo brincando nisso. Acaba o Greca ganhando a eleição. Agora, veja, vamos escolher entre Greca, Francisquini e tudo mais. O que eles sabem disso? A cidade é uma máquina de morar, tem que ser construída pela sua população com uma administração centralizada que dê sentido às necessidades do povo. Não é assim. Lembra do Jaime Lerner? Eu fui candidato contra o Jaime, mas eu tinha feito um curso de planejamento urbano na Fundação Getúlio Vargas, eu fui conhecer cidades do mundo inteiro e ganhei porque sabia o que estava fazendo e porque eu tinha identidade com a população. Eu queria ser prefeito para o povo curitibano. Administrações regionais, mercadão popular, reduzir impostos. E consegui fazer com que eu fosse considerado o melhor prefeito do Brasil. Com isso, fui para o governo 3 vezes e para o Senado. Até que fui detonado por esses fake news de canalhas a serviço do capital financeiro dos Estados Unidos. Agora, o que eu acho é o seguinte, nós precisamos ter um candidato decente. Se você dissesse para mim, Raquel, tem uma pesquisa aí, a população de Curitiba quer que você, que pode ser um excelente prefeito, com o que aprendeu na vida, depois de ter sido muito bom, seja prefeito de novo, eu toparia. Mas não existe isso. Não existe isso. Nós continuamos nesse processo de ilusão. Eu acho que o importante agora é debate, esclarecimento, como que vocês estão fazendo aí. Tá certo. O que nós estamos fazendo agora. Legal. Obrigado, Requião. Requião, eu comentei com você um pouquinho antes da entrevista, e com a Ana e com o Fred, que eu tive a oportunidade de novo entrar na tua casa, né? Me sinto aí na sua casa, nesse debate fraterno que a gente faz. A gente teve uma conversa em 1997, eu, o companheiro Raul Bax e o companheiro Elimar Fabiano, através do jornal Vertente, Água Nova Brotando,
que nós fizemos na faculdade e tivemos a oportunidade de você ser um dos primeiros entrevistados desse nosso jornal da faculdade. Sempre com essa lucidez, com essa posição de estadista, respondendo com conteúdo e, né, as perguntas. Então, queria muito agradecer a tua presença, dizer que nós, do Quarta Sindical, a CUT e o Brasil de Fato, com certeza vão chamá-los para mais conversa, sempre que a gente puder estar dialogando. Quero, então, imensamente agradecê-lo, né, e dizer aos nossos telespectadores e aos seus que possam acompanhar toda quarta o Quarta Sindical, um programa para discutir as questões do mundo do trabalho, né, fazer essa discussão fraterna, trazendo personalidades e temas importantes para o mundo do trabalho. Então, agradeço imensamente a você e aos ouvintes do Quarta Sindical. Ana, um abraço. Fred, obrigado pela presença hoje. Não sei se o Requião quer fazer uma finalização, mas, desde já, aí a gente encerra com ele. Agradeço a todas e todas que nos acompanharam durante todo esse Quarta Sindical. Também ao Lucas Botelho, da produção, ao Gibran, que nos ajuda aí na organização da pauta, enfim, a todos que contribuem para a construção do Quarta Sindical. Antes de passar a palavra para o Requião finalizar, só lembrar que essa live vai ficar nas páginas, então quem não assistiu desde o começo, acessa na página do Brasil de Fato, CUT, as redes sociais do Requião e compartilha esse conteúdo que foi muito especial. Requião. Lembro da visita do Márcio. Márcio, eu moro numa casa do BNH, que eu comprei há 35 anos atrás. Melhorei com o tempo. Fiz essa garagem, onde eu estou agora conversando com vocês, que na garagem eu fiz um mini estúdio, botei 2 holofotes ali para melhorar a qualidade da imagem. E, aliás, a nossa imagem hoje nesse StreamYard vai, sem nenhuma dúvida, muito bem. Mas eu sou um militante genético da esquerda popular brasileira. O meu trisavô foi o lugar-tenente do Frei Caneca na Revolução Separatista da Federação do Equador, que queria se separar da burguesia portuguesa e de tudo mais. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Operário Brasileiro. Chamava-se assim Partido Operário. No dia seguinte da proclamação da República, propunha a reforma agrária, o fim do direito de raízes romanas germânicas, direito arbitral, valorização dos trabalhadores acima de tudo. Eu sou um militante desse tipo. E gostei de lembrar que você veio aqui. Você sabe, pelo fato de eu ter sido governador 3 vezes, senador 2 vezes, prefeito de Curitiba e deputado estadual, são capazes de dizer que eu moro numa casa milionária. Moro aqui na casa do BNH. Eu sou um militante. Então, vocês me perguntam, vai ser candidato a prefeito, a isso, a aquilo? Não tem importância. O importante é que eu vou, nesses 30 ou 40 anos que me restam de vida, né? Eu tenho quase 80, eu vou me dedicar à conscientização da população e participar da formulação de um projeto nacional democrático, nacionalista e popular a favor do povo. Eu acho muito importante o que nós estamos fazendo e o que vocês fazem. E contem sempre comigo, independente de qualquer coisa. Com 2.700 por mês, eu sou um militante da esquerda popular brasileira. Legal, um grande abraço a todos, então, e até o próximo... Um grande abraço a todos e até o próximo Quarta Sindical, junto com Ana Caldas, comigo da CUT Paraná e com os companheiros que nos acompanham. Um abraço a todas e todos. Ana, no próximo live que a gente fizer, bota uma peruca no Fred, para me lembrar dele como ele era antes. Valeu, um abraço. Um abraço, minha gente. Valeu.